Olá, sou o professor Creiton. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de regimes de juros que existem, né? São basicamente dois tipos de juros que existem, né? Que é o juro simples e o juro composto. O juro simples a gente fala que existe, né? Mas basicamente ele existe mais só nos livros didáticos, né? Que na vida real, na aplicação prática, raramente isso acontece. Ou seja, na relação que você vai tomar um empréstimo em nenhum banco, eles nunca vão lhe emprestar dinheiro a juros simples. Sempre vai ser a juros compostos, né? Então, o juros simples é muito difícil na vida real você tomar um empréstimo a juros simples, a não ser que seja uma relação familiar, pai para filho, ou de alguém que goste muito de você, né? Para fazer esse empréstimo a juros simples. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre. Então, no regime de juros simples, né? A taxa de juros incide somente sobre o capital inicial ao longo de todo o prazo de aplicação. Então, sempre a taxa vai incidir somente sobre o capital inicial. Esse é o regime de juros simples. Então, por exemplo, tiver um investimento com as seguintes características, né? Investimento de mil, você tem um capital inicial de R$ 1.000, a uma taxa de 10% ao ano, e aí o empréstimo, o investimento foi ao longo de 5 anos, né? Então, capital inicial de 1.000, taxa de 10% ao ano, ao longo de 5 anos. Então, vamos ver como que ficaria aplicando o regime de juros simples nesse investimento, esse seguinte investimento. Quanto que você teria no final dos 5 anos. Então, a gente teria aqui, seria o ano, vou fazer uma tabela aqui, né? Seria ano, o saldo inicial, juros do período e o saldo no final de cada período. Então, aqui, o saldo inicial, a gente viu que é R$ 1.000. Então, no primeiro ano, como ficaria? A gente teria o saldo inicial de R$ 1.000 ainda. E aí os juros do período seriam, ou seja, a gente tem um capital inicial e aí é uma taxa de 10% ao ano, né? Então, no primeiro ano, a gente calcularia 10% do meu capital inicial, ou saldo inicial. Então, 10% a gente pode reescrever como 0,1. E aí, 1.000 vezes 0,1, a gente teria 100. Então, os juros obtidos no primeiro período seria de R$ 100, né? E aí a gente teria um saldo de R$ 1.100. Então, esse seria o saldo no primeiro ano, né? Então, já no segundo ano, o que a gente tem? Tem um saldo de 1.100, né? Qual seria o juro no segundo ano? A mesma coisa. Como os juros simples, né? Esse regime de juros é aplicado sempre, a taxa é aplicada sempre no capital inicial. Então, a gente teria, nosso capital inicial é 1.000, então a gente teria, mesmo no segundo ano, eu já estaria com um débito já estaria com um saldo, na verdade, de 1.100, a taxa iria incidir sobre os R$ 1.000. Então, iria ser o que? 10%, que é 0,1, em cima de R$ 1.000. Então, 10% de 1.000 vai ter R$ 100. Então, no segundo ano, a gente teria um saldo de R$ 1.200. Então, esse seria o saldo. No terceiro ano, a gente teria um saldo de 1.200, né? E aí os juros também é a mesma coisa. Se eu quero saber os juros no terceiro ano, a gente teria uns juros de R$ 100, que é 10% em cima do meu capital inicial. Então a gente teria 1.300 no terceiro ano. Assim como no quarto ano, a gente tem um saldo de 1.300, né? Teria um saldo de 1.300. E aí, na verdade, tem um saldo inicial no quarto ano de 1.300, mas a taxa vai incidir sobre os R$ 1.000. Então aqui eu teria juro de 100. E aí o saldo no final desse quarto ano, a gente teria, no quarto ano, a gente teria 1.400, né?
mesma coisa. Tem um saldo inicial no quinto ano de 1.400 e aí o saldo final seria 1.500, porque eu tenho 1.400 mais 100, que é da taxa de juros, ou juros aplicados, né, no período. Então foi 10% de 1.000, que dá 100, mais 1.400. Então o saldo final aqui seria de 1.500. Então a gente percebe que o juro em todos os períodos aqui, juros, é sempre aplicado em cima do capital inicial. Então que eu vou ter um juro sempre de R$100 ao longo dos 5 anos, né? Então a gente percebe que existe um crescimento aqui, né, do saldo. Então 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 e 1.500. Ou seja, a gente tem aqui uma progressão aritmética de razão 100, né? Ou seja, de um valor para o primeiro valor, que seria o saldo inicial, a gente tem aqui no final 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 e 1.500, ou seja, uma progressão aritmética de razão 100. Então, os juros simples eles crescem em progressão aritmética, certo? Então temos aqui um gráfico, né? Ou linearmente, né? A gente pode, gráfico aqui, no primeiro ano ele teria um saldo de 1.100, teria aqui na data zero aqui é o capital inicial, que é R$100, né? Ele teria R$100 não, R$1.000. Primeiro ano ele teria um saldo, um montante de 1.100, 1.200, até o quinto ano, que ele atingiria o saldo de 1.500. Então, o regime de juros simples, eles crescem linearmente, né, conforme a gente observa essa reta. Vamos a um outro problema. Então, José Monteiro emprestou para o seu filho a quantia de R$20.000, né, cobrando juros de 1% ao mês. Sendo assim, qual a quantia a ser recebida após um ano e meio? Então temos aqui um capital inicial de 20.000, a uma taxa de 1% ao mês, são as informações, e aí ele quer saber qual o montante recebido no final de um ano e meio. Então vamos à solução. Então, a cada mês, quanto que a dívida vai aumentar, né? Então, é 20.000, 1% ao mês. 1% ao mês a gente pode reescrever como 0,01. Então, 1% de 20.000. Então, 0,01 de 20.000. Vou multiplicar aqui 20.000 vezes 0,01. A gente vai ter R$200. Como o regime de juros aqui é o regime de juros simples, então, ao longo de todo o período, vai aumentar R$200, né? Cada mês a dívida aumenta em R$200. Então, como a gente tem após um ano e meio, para descobrir quanto foi de juro, a gente tem o que? Após 18 meses, né? Como a cada mês vai aumentar R$200, faz 18 multiplicado por 200. 18 multiplicado por 200, vou ter 3.600 de juros. Então, a gente tem aqui um juro de R$3.600. Então, sendo assim, no final, José Monteiro vai receber de seu filho os 20.000 que ele tinha emprestado, né? Mais, que é esses 20.000 aqui, mais 3.600, né? Então, 20.000 mais 3.600 tem um total de 23.600. Então, essa é a quantia que vai ser recebida após um ano e meio de empréstimo, né? Desse empréstimo. Então, com isso, esse exemplo, a gente encerra a nossa aula.